baseada num livro chamado Reforma Hoje, da nossa editora Cultura Cristã, que vai falar sobre esse encontro que ocorreu entre os dias 17 a 20 de abril de 1996, quando houve uma convocação feita pelos evangélicos confessionais, liderados por James Boyce, e nessa reunião eles tiveram o propósito de convocar a igreja americana para um arrependimento geral. Se reuniram 120 pastores, dentre eles docentes, líderes evangélicos, líderes de organizações paraeclesiásticas da própria Universidade de Cambridge e da região, gente de todo lugar, e eles então fizeram a declaração de Cambridge, que fala sobre os 5 solas. Portanto, os 5 solas não é algo somente da época da Reforma. A época da Reforma é a base de toda a Reforma protestante. Mas esses 5 solas foram feitos em 1996 e afirma a aliança dos evangélicos confessionais, porque eles queriam começar um movimento que falasse à igreja contemporânea, que tinha abandonado justamente os pilares e a base da Reforma protestante, que ocorre no século XVI. Então, eles clamam a um retorno a somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus. Ou seja, o desejo desses homens é retornar ao período da Reforma, para que nós, evangélicos, um nome que já está desaparecendo, que já está perdendo a sua força, e tinha uma força muito grande. No passado, éramos conhecidos como a Igreja Cristã Evangélica, que marcava como protestantes aqueles que criam na palavra, criam principalmente na Reforma Protestante, no que ocorreu lá a partir de Lutero. Só que o que eu quero falar com vocês nessa noite, já que eu vou falar sobre somente a Escritura, ou sola Escritura, eu quero ler um texto primeiro com vocês. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu queria muito expor esse texto hoje, mas eu vou apenas en passant por ele. Eu preciso falar sobre várias outras coisas acerca da Escritura hoje. Mas eu quero ler com vocês os versos, 2 Timóteo 3, versos 16 e 17, que dizem assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Ó Deus, obrigado por esse movimento que ocorreu lá em 1996, onde homens de Deus se reuniram, Pai, para clamar diante do Senhor, para chamar a igreja americana ao arrependimento. Ó Pai, esse texto que é tão importante, muitos de nós nem conhecem. Muitos evangélicos não conhecem a sua fé, não conhecem os símbolos de fé, não conhecem absolutamente nada, Pai. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga um avivamento da palavra no nosso meio, Pai. Nação brasileira. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que vocês terem ideia da importância desse encontro, liderado por James Boyce, foi o primeiro encontro onde você tinha presbiterianos, metodistas, anglicanos, todas as linhas, batistas, todos juntos, discutindo e falando acerca da fé evangélica. E a primeira base que eles percebem é que a Escritura ela tem perdido o centro na igreja moderna. A Escritura tem sido colocada de lado. A inspiração da Escritura, a inerrância da Escritura, Deus falando através da Escritura, essas coisas têm sido colocadas de lado, e eu vou trabalhar um pouco mais isso na aplicação, quando eu for falar um pouco do que tem ocorrido hoje, né, nas igrejas evangélicas. A primeira coisa que eu quero que vocês pensem hoje é que a reforma do século XVI foi baseada na autoridade da Bíblia. E isso colocou o mundo em chamas, diz John
Grisham Machen, no seu livro falando sobre liberalismo. Ele vai mostrar que toda a reforma ela só ocorreu porque um homem achegou-se à Escritura e passou a lê-la. A Escritura foi aberta, né, para que todos pudessem ter acesso a ela. Edward Dewey Jr., ele diz o seguinte: a reforma protestante foi em sua raiz um evento do domínio hermenêutico, do domínio interpretativo. Enquanto a história e a tradição dizia o que deveria ser cultuado, a forma que deveria ser cultuada, o retorno para a Escritura faz com que nós, de fato, ouçamos Deus falar do jeito que Ele falara no passado, no Antigo Testamento. Quando Deus falava ao seu povo e dizia: Moisés, escreve, diz ao povo. A linguagem era sempre de Deus falando para que o povo ouvisse a sua voz. Diz ao povo, Moisés, eu sou o único Deus, eu sou aquele que vos tirou do Egito. A linguagem é sempre de Deus alcançando o seu povo e trazendo a sua vontade. A palavra representa a vontade de Deus, queridos. Então, a experiência pessoal dos reformadores com a Escritura, com o próprio Cristo revelado, abriu a história e fez nascer a Reforma Protestante. Para que vocês tenham uma ideia, Lutero foi um homem talhado para a palavra. Em toda a vida, ele buscou a face de Deus. Em toda a vida, ele buscava ser um homem santo. O texto fala que ele se autoflagelava, o texto fala que ele chegava a tirar sua roupa no frio inverno da Alemanha e deitava nu do lado de fora para se autoflagelar. Sempre numa linguagem de buscar salvação ou de purificar-se dos seus pecados. Mas por que isso acontecia? Se você olhar o relato de Lutero, você vai ver ele dizer assim: quando eu estava com 20 anos de idade, eu ainda não havia visto uma Bíblia. Aos 20 anos, ele nunca tinha visto uma Bíblia. Lutero continua e diz assim: eu achava que não existiam evangelhos ou epístolas, exceto as que estavam escritas nas liturgias dominicais. Ou seja, as liturgias eram prontas. E ele lia as liturgias. Na mente daquele homem, não existia uma Bíblia, um evangelho, nem textos bíblicos. Apenas fragmentos. Só que ele diz assim: finalmente, encontrei uma Bíblia na biblioteca. E a levei-a comigo para o mosteiro. Eu comecei a ler, reler e ler tudo novamente. E aí começa a Reforma Protestante. A Escritura abre a compreensão e o entendimento de Lutero. E ele começa a perceber, olhar o mundo e julgar o mundo através da lente das Escrituras. A partir do momento que ele aprendia acerca de Deus, que ele aprendia acerca da palavra, que ele entendia a Escritura, ele olhava para o mundo e dizia: não é assim. E ele começa a perceber que dentro da história daquele momento, principalmente na época da construção do Vaticano, quando a igreja estava arrancando todo o dinheiro, todo o sustento e até o teto da casa de algumas pessoas, ele vai escrever as suas 95 teses, lutando, batendo contra a própria igreja. E uma das suas 95 teses, ele diz assim: o que é que Pedro diria se ele soubesse que a sua catedral foi construída com o sangue, a carne e a pele das suas ovelhas? Numa linguagem de que esse povo estava sendo extorquido e arrancado todo o seu dinheiro. Vocês já viram isso em algum lugar, não? Como isso é contemporâneo. Como isso é agora, nesse momento. Está ocorrendo isso. Então, esse retorno, essa ideia, ele viu tantos fragmentos da cruz, gente, que dava para construir um barco. Mas não um barquinho qualquer, não. É uma caravela da época. Ele diz assim: é impossível que haja tantos fragmentos da cruz. Ele começa a perceber que tudo aquilo era commodity, tudo aquilo era comércio. E, de fato, a Escritura está certa, nós perecemos porque não conhecemos a vontade de Deus. Quando Lutero tem contato com a Escritura, ele começa a perceber a vontade de Deus revelada na palavra, e ele começa a viver a verdade. Ele começa a lutar pela verdade.
Portanto, sola Escritura, ou somente a Escritura, é um princípio doutrinal fundamental da Reforma Protestante. Porque somente a Escritura é a suprema autoridade em matéria de vida, verdade e doutrina. O verdadeiro ensino tem que partir da Escritura. A Escritura que tem que ser o árbitro em todas as controvérsias ligadas à teologia ou à vida dos homens, daqueles que confessam a Cristo. Portanto, a Escritura ela é a norma determinante para decisões de fé e de prática. É isso que nós dizemos todo o tempo, enquanto reformados. A Bíblia é a nossa norma de fé e de prática. E a grande crise moderna é exatamente essa. A crise moderna é que o homem tem deixado a prática da palavra de lado. O homem tem vivido uma fé absolutamente mística, parecida com a fé da Idade Média. E baseiam o seu conhecimento não em todos os textos históricos que nós temos, sobretudo as confissões, os catecismos, que vieram da Reforma Protestante, a Confissão Gaulesa, a de Heidelberg e tantas outras, a Confissão de Fé de Westminster. As pessoas não se achegam a esse texto, eles apenas ouvem os seus pastores ou os seus mestres, aqui e agora, e dão autoridade a esses homens igual e com pé de igualdade à Escritura. Os reformadores, irmãos, eles entenderam que a autoridade da Escritura é superior à autoridade da igreja e da tradição. Qualquer coisa, você já ouviu eu falar, tanto eu, quanto o reverendo Roster, quanto outros pastores nesse púlpito. Toda vez quando recebemos pessoas na igreja, a gente diz assim, olha, vocês prometem serem fiéis ao Senhor Jesus Cristo, à sua palavra, serem fiéis à autoridade dessa igreja, enquanto ela for fiel à Escritura. Porque esse é um princípio da reforma. Nós cremos que a autoridade primeiro emana da palavra, porque o próprio Jesus é a palavra. E assim entendemos. Então, observe que, por exemplo, a Igreja Católica, ela entendia que a igreja ensina, a tradição ensina, e que a autoridade do Papa ela tem pé de igualdade com a Escritura. Isso é algo muito complexo, irmãos, porque na Idade Média houve grandes heresias que papas disseram, e que estava sendo colocado em pé de igualdade com a Escritura. E os reformadores diziam, a Escritura ensina. Quem ensina é a palavra. A palavra que gera a igreja. Como? Romanos 10, pela pregação da palavra as pessoas se convertem, o Espírito Santo alcança os corações. E qual é a base e a doutrina que nós estabelecemos na nossa vida? A própria palavra. O ensino dos profetas, o ensino da lei, o ensino de Cristo, o ensino dos apóstolos no Novo Testamento. Aqui nós temos a verdade de Deus revelada. Reverendo Hermes Maia Pereira da Costa, meu mestre, meu professor do seminário, ele diz o seguinte, na reforma deu-se uma mudança de quadro de referência. O eixo hermenêutico desloca-se da tradição da igreja para a compreensão pessoal da palavra, ou seja, o livre exame. Observe que, de tudo que estava sendo dito naquele momento em que Lutero está sendo julgado, se você prestar atenção, ele foi de encontro a toda a tradição da igreja. E ele chegou a ser dito para ele, olha, ou você nega o que você está dizendo, ou você será morto. E ele diz, a única forma de vocês fazerem com que eu faça, ou eu negue o que eu estou dizendo, é que vocês me provem, através da própria Escritura, que eu estou errado. A autoridade é devolvida a Deus. A autoridade é colocada na mão daquele que é Criador dos céus e da terra. Agora, tem um problema sério aqui. O livre exame não é segundo a nossa própria cabeça, a nossa própria consciência, aquilo que achamos, aquilo que pensamos. Mas é a própria Escritura que interpreta a Escritura. Ou seja, nós temos um método gramático histórico. É a partir da Escritura que nós
trazemos a verdade. A palavra exegese é trazer para fora. É você pegar o texto original, o contexto histórico, e trazer para fora aquela verdade e aplicar segundo o ensino apostólico e a história da própria Escritura e da igreja. Tem ocorrido que, às vezes, as pessoas leem hoje o texto e pregam o que vem no coração, e falam um monte de coisa menos o que o texto está dizendo. Ou seja, o livro-exame não lhe deu uma autoridade maior do que a própria Bíblia. É impossível. A sua autoridade não é maior do que a própria Escritura. Portanto, o princípio do livre-exame não significa interpretar as Escrituras de modo subjetivo ou exclusivista. Subjetivo é eu leio a partir de mim mesmo. Isso não existe, queridos. Nós temos uma história teológica afirmada, né? E que nós temos que buscar nela, sobretudo nos ensinos apostólicos, que é o próprio Novo Testamento, e dos pais da igreja, que nos deixaram legado e ensino da palavra. Na história, nós combatemos várias heresias, nós temos o credo niceno, vários credos que estabeleceram o que cremos e como vivemos até hoje, portanto, não é subjetivo. Né? É a partir de um estudo acurado da palavra e, claro, pela iluminação do Espírito Santo, nós compreendemos a verdade de Deus. E ela não é exclusivista. Né? Eu já vi pessoas dizendo que só os presbiterianos que têm uma boa doutrina. Né? Isso é uma vergonha. Eu sou presbiteriano, sou calvinista, mas não acho que somos os melhores do mundo, irmãos. Isso seria soberba. Existem batistas com doutrinas maravilhosas que divergem em algumas coisas de nós, mas são doutrinas muito boas, muito sólidas, metodistas. Então, precisamos entender que a verdade de Deus, ela se estabelece, e ela é uma só, ela é a Bíblia. As doutrinas podem diferir em algumas áreas, mas a sabedoria nos mostra que o próprio Cristo chamou 12 absolutamente diferentes uns dos outros. De um lado você tinha um publicano e do outro você tinha um zelote. Um naturalmente odiava o outro. Um queria exterminar o publicano porque servia a Roma e tomava imposto. E o outro queria a liberdade e, por sua vez, estava usufruindo, né, de arrecadar imposto e queria que o outro desaparecesse, porque ele não queria nunca. Né? Se você está sendo beneficiado com aquele regime político, você não quer que ele saia. Então, Jesus tinha todo tipo de gente misturado naqueles 12, e ele foi sábio o suficiente para fazer com que todos estivessem embaixo da autoridade dele. E é assim que nós precisamos aprender a viver. A Escritura, ela é a norma de fé e de prática, mas é ela que nos une. Eu tenho consciência que eu sou reformado, irmãos, mas eu tenho grandes amigos de outras denominações que às vezes eu prego até contra o que eles creem, mas nós nos juntamos, nos abraçamos, choramos, oramos, porque nós amamos a Cristo. Eu não sou ecumênico, menos ainda, né? Mas eu entendo, irmãos, que a nossa guerra hoje não é mais contra a carne ou sangue. Eu fico muito preocupado com alguns pastores que são tão exclusivistas, que eles dividem mais igrejas do que eles convertem pessoas. Tem ministérios hoje, não vou citar nome porque fica feio, mas há uma linha hoje que tem dividido mais igrejas do que plantado igrejas. Dentro da IPB. Exclusivistas. Eles acham que eles estão certos, a IPB toda está errada. Mas tem um nicho, eles se acham certos, bons, corretos. A doutrina deles é que é a perfeita, a deles que é boa. Né? São chamados neopuritanos. E eu tenho grandes amigos, gente cabeção, gente crente, mas que eles entenderam que eles estão acima até da Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Não pode ser subjetivo, a dizer, Deus está me dizendo e eu digo o que eu quero, mas eu também não posso ser exclusivista e dizer só eu estou certo e o universo está errado. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você pode ser fechado teologicamente, mas desde que você aprenda
a conviver com os outros de tal forma que a verdade do Evangelho esteja acima de você e daquilo que você acredita. Porque Cristo tem que sempre estar acima e ser pregado sempre, todo o tempo, em todo instante, em todo lugar. Então, o princípio do livre-exame, ele não pode ser nem subjetivo e nem exclusivista. Os reformadores não sentiram a necessidade de abandonar os credos do cristianismo antigo e o testemunho dos pais da igreja. Mas eles avaliaram e julgaram tudo pela Escritura. Qual foi a base que eles pegaram? Eles disseram, vamos jogar tudo fora? Não. Tem muita coisa na história da igreja que é boa e importante para nós. Portanto, a experiência que eles perceberam era necessária para o entendimento da palavra. Esta não deve ser simplesmente repetida ou conhecida, mas vivida e sentida. Então, não é no experiencialismo, não é repetindo experiências que nós alcançamos sabedoria e conhecimento de Cristo, mas é vivendo a verdade de Deus e sentindo a verdade de Deus no dia a dia, ou seja, discipulado. A igreja hoje ela está mais preocupada, por exemplo, eu vi agora uma igreja mostrando que o culto era assim, as 7 faces do Espírito de Deus. O primeiro é o fogo, aí todo mundo vai, a igreja vai passar pelo fogo, a ideia do fogo, ou seja, é uma ideia que se repete, que se faz conhecida, mas que não muda o coração de ninguém. Em vez de entender e viver no sentido de que Deus é fogo consumidor, que consome pecado, que tira pecado, que limpa o coração do pecador. Observem que isso está ocorrendo hoje, gente. Nós não olhamos para trás para conhecer a nossa história e perceber que nós jogamos tudo isso fora. E o culto hoje ele é simples na pessoa de Cristo, porque Cristo é pregado. Irmãos, na Escritura, o Deus vivo e verdadeiro sempre confronta a nossa vida e revela a sua graça. Todo texto bíblico confronta a nossa vida e mostra que somos pecadores. Portanto, os reformadores, eles tinham a Bíblia como uma revelação direta, viva e pessoal de Deus, acessível a qualquer pessoa. Qualquer pessoa podia pegar a Bíblia, ler e então receber de Deus conhecimento e salvação. Daí você vê a preocupação dos reformadores em trazer a Escritura para as línguas vernaculares. Escrever no alemão, no francês, no inglês. Fazer com que as pessoas tivessem acesso. Lutero fez a sua tradução no castelo de Wolfsburg. E Calvino, ele vai pegar uma introdução do Novo Testamento francês, traduzido pelo primo dele, chamado Robert Olivetan. E o que é muito interessante é que você veja quem é a família de Calvino, né? Este Oliver é o primeiro a traduzir para o francês. Depois Calvino vai fazer isso. Então, irmãos, observem que essa compreensão da Escritura e a vontade de que a Escritura chegasse a todas as pessoas é algo natural. É algo que faz parte do coração de todo aquele que é reformador na época da Reforma. Sola Escritura foi considerado pelos reformadores como um princípio formal que vai dar substância a tudo mais. Isso significa que a tradição nunca foi rejeitada pelo simples fato de ser tradição. A própria Escritura mostra isso. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,15, ele diz, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola. Nossa, nós temos uma tradição. Qual é a tradição? A tradição apostólica. Nós seguimos a tradição dos apóstolos, porque a reforma protestante é o retorno para o ensino apostólico. É o retorno para o ensino de Cristo. E é isso que nós seguimos hoje, a partir da reforma protestante. 2 Timóteo 3, 14 e 15, diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, Timóteo, de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde da sua meninice você conhece as suas sagradas letras. Ele aprendeu de quem? Tem uma tradição aí, irmãos. A mãe
avó e Paulo. Paulo foi aquele que ensinou a palavra. O próprio Pedro vai colocar o escrito de Paulo na sua segunda epístola em pé de igualdade com o escrito do Antigo Testamento. Ele vai dizer que Paulo escreve coisas muito difíceis de entender. E que as pessoas vão lá e deturpam, como deturpam as antigas escrituras, deturpam os ensinos de Paulo. Ou seja, ele pegou Paulo e colocou na mesma altura do Antigo Testamento. A tradição aqui não é qualquer tradição. Nós temos uma tradição reformada. Sproul, no seu livro Sola Escritura, ele vai dizer, a questão básica é a que tradição nós estamos nos referindo. Como vimos, Lutero e os reformadores não queriam dizer por sola Escritura que a Bíblia é a única autoridade da igreja. Não era isso que eles estavam dizendo. Os reformadores estavam dizendo, pelo contrário, eles queriam dizer que a Bíblia ou a Escritura é a única autoridade infalível dentro da igreja. A linguagem é, o Papa é um homem pecador como eu. Ou qualquer homem, dentro da estrutura da Igreja Católica, ele é tão pecador quanto eu. Todos nós precisamos de salvação. Qual é a linguagem do Antigo Testamento? Para que o sacerdote entrasse no templo, primeiro ele tinha que fazer um sacrifício por si mesmo. E qual é a única pessoa que não precisa fazer esse sacrifício por si mesmo? Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Portanto, o que eles estavam buscando era a autoridade infalível da Escritura. Ninguém pode passar por cima da Escritura. Só a Escritura é a regra inerrante da vida da igreja. Tem um livro de Timothy George que eu gosto muito. Ele fala sobre o pensamento dos reformadores. É um livro importante, todo mundo tem que ler. E ele diz o seguinte, o sola Escritura não pretendia desprezar completamente o valor da tradição da igreja, mas sim subordiná-la à primazia das Escrituras Sagradas. Enquanto a Igreja Romana recorria ao testemunho da Igreja a fim de validar a autoridade das Escrituras canônicas, os reformadores protestantes insistiam em que a Bíblia era autolegitimadora, isto é, considerada fidedigna com base em sua própria perspicuidade, sua própria clareza, comprovada pelo testemunho íntimo do Espírito Santo. Em outras palavras, Timothy George está dizendo o seguinte, eu não preciso que ninguém me diga da autoridade da Escritura, eu posso ler e comprovar pelo testemunho do Espírito Santo no meu coração. A história mostra de quantas pessoas já se converteram apenas lendo a Escritura. Eu sou uma dessas pessoas, que não suportava crente, que não suportava a igreja, que fui da igreja católica quando muito novo, e depois eu vivi uma vida do jeito que eu queria, até o dia que eu voltei a ler a Escritura, e aí pronto, Deus me fisgou. E o meu coração foi transformado pelo poder do Espírito Santo. A autoridade emana da própria Escritura. Cristo é a própria palavra. A Confissão de Fé de La Rochelle, que é conhecida como a Confissão Gaulesa, de 1559, no seu capítulo 5, ela demonstra o espírito que orientou os reformadores na escolha dos seus credos de fé. Eles dizem assim, olha como isso é forte, olha como esse texto é importante historicamente. Concluímos que nem a antiguidade, nem os costumes, nem a maioria, nem sabedoria humana, nem julgamentos, nem prisões, nem as leis, nem decretos, nem os concílios, nem visões, nem milagres podem se opor a esta santa Escritura. Mas, ao contrário, todas as coisas devem ser examinadas, regulamentadas e reformadas por ela, pela própria Escritura. Nesse espírito, nós reconhecemos os três símbolos, a saber, o credo apostólico, o credo dos apóstolos, o credo de Niceia e o credo de Atanásio, porque eles estão de acordo com a palavra de Deus. Qual era a base para um ensino ser aceito, então, irmãos? Estar de acordo com a Escritura. O que ocorre
quando Paulo vai pregar lá em Bereia. A linguagem de Bereia, para mim, é uma linguagem absolutamente reformada. A linguagem de Bereia é o seguinte: Paulo começa a pregar e falar que Jesus é o Cristo. E ele vai mostrando no Antigo Testamento quem era Jesus e vai mostrar que tudo se cumpriu na pessoa de Cristo. Qual é a linguagem dos bereanos? Eles vão dizer, saiam daqui correndo. Não, ele diz, Paulo, senta aí. E eles se reúnem. E eles pegam a Escritura e vão julgar aquilo que Paulo está dizendo a partir da própria Escritura. E a partir do momento que eles julgam o que Paulo está dizendo, a partir daí eles dizem, Paulo, agora senta, pode falar mais. Ou seja, a linguagem é que existe uma autoridade maior do que Paulo. Qual é? A Escritura. E a partir do momento que Paulo escreveu e os pais da igreja aceitaram o ensino de Paulo como Escritura, agora sim o ensino de Paulo se torna um pé de igualdade ao Antigo Testamento, porque agora ele está revelando a pessoa do Cristo. A história que está sendo contada hoje, escrita por Lucas, escrita por tantos servos do Senhor. Portanto, percebam, queridos, que sem Escritura, nada pode acontecer. Se o nosso coração, segundo Jeremias, é uma fábrica de ídolos, se o nosso coração todo dia gera um ídolo novo, como é que eu vou basear em conhecimento humano a revelação? Se o coração do homem é caído. A única forma é Deus inspirando os seus servos, fazendo com que eles escrevam a sua vontade e revele ao povo. Observem o seguinte, a Confissão de Fé de Westminster mostra algo que eu amo, quando ele vai falar da Escritura Sagrada. Ele vai mostrar qual é a necessidade da Escritura. O que nós temos que pensar é o seguinte, por que a Escritura é importante? Ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, de tal modo que os homens fiquem injustificados, inexcusados, elas não são suficientes para transmitir o conhecimento de Deus e de sua vontade necessário para a salvação. Nasce no coração de Deus, queridos, a vontade de fazer com que um homem registre a sua palavra. É ele que diz a Moisés, Moisés escreve. A linguagem é sempre de Deus estabelecendo a forma necessária para o nosso entendimento e para a nossa salvação. Portanto, aprova o Senhor, diz a Confissão de Fé, em diversos tempos e de diferentes formas, se referindo a Hebreus, capítulo 1, revelar-se à sua igreja e declarar a sua vontade, aquela sua perfeita vontade. O apóstolo Paulo vai dizer, como é que eu vou entender o que é pecado se a Escritura não me disser? Ele vai dizer que a lei trouxe a luz, a lei foi o aio, a lei foi a forma que Deus disse, é assim que você tem que andar. Contudo, a lei é tão maravilhosa, porque Deus é maravilhoso e perfeito, que em vez de nos aproximar de Deus, nos condena. E a beleza de tudo isso é que o próprio Deus, diz a confissão, para melhor preservar e propagar a verdade, e para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, aquilo que eu falei que a gente inventa coisas, né? E a malícia de Satanás e do mundo, entregou a mesma para que fosse plenamente escrita. Portanto, é vontade de Deus que isso se estabeleça. Tendo então cessado aquelas formas antigas de Deus revelar sua vontade a seu povo. Isso torna a Escritura Sagrada totalmente indispensável. Indispensável. Não há como você falar de Jesus Cristo sem a palavra. Essa é a importância, essa é a compreensão da vontade de Deus em estabelecer a forma escrita, separada para nós. A Escritura ela é importante porque ela é o próprio testemunho de Cristo. João
Jesus, no Evangelho de João, ele vai dizer no capítulo 5, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O próprio Senhor Jesus Cristo é aquele que aponta para a Escritura e dá autoridade a ela. O próprio Jesus vai falar, eu estou todo o tempo sendo revelado na Escritura. Portanto, elas dão testemunho de Jesus, ou seja, o tema central de toda a Escritura, fora, de Gênesis a Apocalipse, é o Messias, é a revelação do Cristo. Ele é o centro e a chave hermenêutica de toda a Escritura. Essa é a compreensão dos reformadores. Essa palavra se revela orgânica e progressivamente. Quando você olha para Gênesis capítulo 22, por exemplo, quando você vai ver aquele momento lá do sacrifício daquele cordeiro por Abraão, na linguagem que vai substituir o filho dele, ali você está vendo Cristo. Ali Deus está dizendo, essa é a forma que eu vou estabelecer. Quando você vai ver Levítico capítulo 1, é em cima disso que Deus fala a Moisés. Moisés escreve, todo aquele que vier prestar culto a mim, trará, aí ele diz, um cordeiro, ou isso, ou aquilo, uma linguagem substitutiva, que já estava presente em Gênesis 3, na substituição de 2 animais por Adão e Eva. E também nesses outros textos todos que nós vamos vendo, se abrindo e progressivamente revelando a pessoa de Cristo. E agora que ele veio e se revelou, nós fechamos a Escritura no sentido de que toda a verdade que nós precisamos para a salvação, nós já temos. E o que é que às vezes nós ficamos procurando? Tudo aquilo que nós não sabemos. E o interessante é que, quando Eva se aproxima da árvore do bem e do mal, o desejo é saber o que não sabia, né? Ou seja, ela queria ser igual a Deus. Ela quer saber o amanhã, ela quer saber o oculto. Ela tinha tudo. Irmãos, em Cristo e na palavra nós temos tudo. Nós queremos saber que hora que eu vou morrer. Se alguma coisa ruim vai acontecer comigo hoje. Se eu preciso comprar ou não tal coisa, né? Não ora, né? Quer saber misticamente. Alguém vai dizer, um oráculo vai se abrir e vai falar para você. Então a gente busca coisas que os pagãos e a própria Escritura mostra que é motivo de queda. Se você ler a Escritura, se você tiver intimidade com Deus, se você orar, a própria Escritura interpreta ela mesma e Deus fala ao seu coração. Sempre. Por diversas vezes Deus já falou poderosamente comigo na Escritura, diretamente, falando do próprio Cristo, falando de algo ali, e Deus falando para mim, nitidamente, irmãos. O problema é que nós queremos aquilo que vai além do que a Escritura nos dá. A ênfase cristocêntrica levou Lutero a estabelecer distinções entre os livros da Bíblia. Ele estava tão preocupado na revelação do Cristo que ele vai dizer que o livro de Tiago estava limitado na ênfase cristológica, e ele chamou de uma epístola de palha. Porque ele não conseguia entender que ali Tiago está falando de uma outra coisa diferente de Paulo, por exemplo. Ele está falando que as obras demonstram a fé verdadeira. Mas ele falou, não, nada disso não. Jesus é a única forma e justificação e meio de salvação. Tiago está errado, né? Tão forte era a ênfase de fazer Cristo conhecido. Tão forte é a palavra que nos mostra que nós temos que ser sábios para a salvação. A própria Escritura, o texto que nós lemos hoje, eu não vou pregar esse texto, eu vou passar agora por ele, mostra que a Escritura ela é útil para nos instruir acerca de Deus, da vida, do mundo. Por exemplo, o livro de Provérbios é um livro da ordem das coisas. Faz assim que acontece isso, faz aquilo que acontece aquilo outro. Ele mostra como você deve ver, ele fala que você não deve pedir dinheiro emprestado, você não deve ser fiador. Ele mostra várias coisas, se você seguir a sabedoria, você vai ter uma boa vida, é um livro da ordem das coisas. Só que a gente pensa que se você fizer tudo certo, todas as coisas vão... É matemático, mas não é, porque aí vem o livro de Jó. E o livro de Jó mostra que um cara é justo, que está tudo certo e que tudo acontece ao contrário com ele.
E aí você vai aprendendo que a sua relação com a vida e a sua relação com Cristo, com o Deus poderoso, é que lhe molda e lhe instrui. Essa Bíblia, ela nos instrui para sermos sábios relativos à salvação e à fé em Cristo e à forma de viver com os homens. Essa Bíblia, ela nos repreende para que tenhamos esperança nas promessas de Cristo. Toda vez, irmãos, que somos repreendidos num erro, numa falha, é Deus dizendo assim: meu filho, volte para o lugar que eu quero que você esteja. Quando somos corrigidos, nós aprendemos com os erros do passado. Somos chamados à esperança quando somos corrigidos, de mudança de vida. Essa educação na justiça nos ensina a discernir o que é certo e o que é errado. E o que é certo e o que é errado não é julgado segundo o mundo, ou segundo os valores do mundo, ou as leis do mundo, mas segundo a Bíblia, segundo a lei de Deus. E o objetivo disso, fazendo um sermão bem rápido, passando pelo texto, é para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. A boa obra aqui é fazer a vontade de Deus. Portanto, não há nada que seja mais importante do que a própria Escritura. Porque ela é a própria boca de Deus e a autoridade dela provém do próprio Deus. O que Pedro diz, irmãos, na sua segunda epístola, no capítulo 1, versos 20 e 21? Ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, não é algo que foi para mim, ou eu vou interpretar do jeito que eu quero. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Não foram homens que escreveram, várias pessoas falam da inspiração das Escrituras. Foram homens comuns. Pedro está dizendo não foram. Eles foram soprados nos seus corações, eles foram instruídos pelo Espírito Santo a escrever a vontade de Deus. E ele diz: nunca foi produzido por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. E é isso que nós cremos. Desde a inerrância da Escritura, passando pela vontade de Deus para nós, fazendo com que o mundo entenda que a Escritura é Deus falando. E é por isso que nós nos submetemos a ela, é por isso que nós entendemos que não há autoridade maior do que ela. É por isso que nós entendemos que quando aqueles homens lá do pretório disseram a Pedro: para de pregar nesse nome. E ele diz: melhor é obedecer a Deus do que a homens. Ali Pedro estava dizendo: a boca de Cristo, a palavra de Cristo, a vontade de Cristo é mais importante do que essas autoridades todas judaicas. É essa tradição que a gente está falando aqui. É a vontade de Jesus. É a tradição daqueles que fizeram a vontade do Pai. É essa nós seguimos. Daqueles que amam a Cristo e vivem na verdade de Cristo até hoje. Nós somos herdeiros da reforma protestante. Passando já para aplicar, irmãos. Você sabe qual é a minha maior tristeza? Isso está sendo dito por vários pastores, não sou eu. Padres, todo mundo. Vivemos um período em que as pessoas são ignorantes da Bíblia. Elas não conhecem a Escritura. E se eles não conhecem, como é que você vai praticar? E pior, ele não tem nem a lida diária de oração, de leitura da palavra, de buscar a face de Deus. Não tem aquele momento em que você para e faz o autoexame da sua vida para que você possa reavaliar os seus valores. O homem contemporâneo ele perdeu tudo isso. E ele quer viver um evangelho em que eu digo a Deus o que eu quero que ele faça e ele me responde sim. E a forma de eu viver a minha religião é essa. A gente esquece de um texto como o de Tiago, por exemplo, que ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Porque aquele que ouve a palavra e não a pratica é semelhante ao homem que contempla a sua imagem na frente do espelho. Ele vê quem ele é, ou seja, quando a palavra é pregada, eu vejo Cristo.
Eu não só vejo Cristo, como eu contemplo a minha imagem de pecador, eu vejo que eu sou falho, eu vejo que eu preciso mudar. Se eu pratico a palavra, a imagem de Cristo e o entendimento de que eu sou pecador, jamais se afasta de mim. E aí eu vou mudando, entrando no que nós chamamos de santificação. Contudo, aquele que não vive a palavra, Tiago diz que é semelhante ao homem que, ao sair da presença do espelho, ele se esquece de como ele era. Ele esquece a sua imagem. Ele esquece Cristo. Ele esquece a palavra. E ele vai viver de qualquer jeito. Então, nós temos uma sociedade hoje que é nominalmente evangélica, mas que não vive a verdade de Cristo. Que não tem a alma restaurada, sarada, curada. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: o próprio Jesus Cristo orou ao Pai. Ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O próprio Cristo disse isso. Portanto, é nela que nós buscamos o modelo e a forma de vida. Se quisermos crescer espiritualmente, temos que recorrer à palavra vivificada de Cristo, ao ensino dele, aos exercícios espirituais de leitura, oração, meditação e exame da nossa vida. E desejo de mudança. Não existe autoridade da Escritura para aquele que não ama e não vive a verdade da Escritura. Ela é condenação. Aquele que ouve a palavra e não vive, por ela já está condenado. Para nós reformadores, então, irmãos, permanece o sola Escritura, ou seja, a Bíblia como sendo a única autoridade infalível, a boca de Deus, Deus falando para todos nós. A palavra nos foi concedida da parte de Deus. A palavra nos foi dada, ela precisa ser exposta, pregada, de forma fidedigna, mostrando a pessoa de Cristo. No entanto, o que é que a gente tem visto hoje? Técnicas terapêuticas, autoajuda sendo pregado no púlpito, estratégias de marketing, entretenimento, psicologismos, várias formas em que Cristo não é exaltado, a voz do Evangelho não é ouvida. Você sabe qual é a minha preocupação? Eu falei isso na classe, na nossa classe que nós temos, que preparamos, futuros conselheiros para a nossa igreja. Estamos chegando num estágio porque as pessoas não leem a Escritura, porque elas não oram, porque elas não têm a sua lida diária com Deus. Ela vive o tempo todo em confusão e sofrendo. Então, ela usa o aconselhamento bíblico como um step. Ela vem para receber um conselho, uma palavra, é como se você estivesse dando um comprimido para ela. Estou me sentindo bem agora, estou me sentindo melhor. Aí vai embora e vive do mesmo jeito. Peca do mesmo jeito, erra do mesmo jeito, não estuda do mesmo jeito. Você dá um livro para ler, a pessoa não lê. Ou seja, a ideia continua sendo mística. É de fora, é a oração do pastor, ou é aquela palavra que vai me trazer alento, e não Cristo morando em mim, que vai me dar alento contínuo, que vai mudar a minha vida. Então eu fico muito preocupado que, às vezes, pastores passam horas com um monte de gente aconselhando, se quebrando, e essas pessoas simplesmente estão sugando a vida do pastor. Tempo que ele poderia estar orando, estudando e se preparando para a igreja. Por causa de um período que estamos vivendo, que as pessoas simplesmente substituíram, a terapia ou a psicoterapia por encontros pastorais. Infelizmente, isso está ocorrendo hoje, gente. E eu fico muito triste com isso. Claro que tem gente séria, com perguntas sérias. Eu perguntei para pastores antigos, eles disseram: meu filho, no passado, as pessoas que vinham procurar os pastores eram um problema muito cabeludo, era coisa muito séria, era divórcio, eram coisas muito, muito sérias. E o pastor ainda dizia assim: leia tal texto, leia tal livro, vou encontrar com vocês, vou orar com vocês, mas era um discipulado. O próprio Paul David Tripp, no livro Instrumentos da Mão do Redentor, ele vai dizer que esses encontros eventuais não mudam
a vida de absolutamente ninguém. Precisa de continuidade. E qual é a maior continuidade que nós temos, queridos? A Escritura. Se eu ler ela se eu ler ela 1 hora por dia, 1 hora por dia, você vai ler 360 horas por ano, você faz um PhD, você faz um mestrado na Escritura, se você buscar, ler, orar. O grande problema é a igreja cristã virou comércio, produto de massa. A fé cristã é usada para satisfazer necessidades de consumidores. Eu estou precisando disso aqui agora, acho que eu vou lá no pastor, aí eu vou orar a Deus, aí eu vou naquele tal culto assim. Aí você percebe que a própria Escritura perdeu a sua autoridade para aquela pessoa. Ela acha que está em todos os lugares, menos na cabeceira dela. Só ela olhar para o lado, ler e orar. Por isso que nós conquistamos na Reforma Protestante. Essa verdade do Evangelho, ela precisa ser proclamada primeiro para nós mesmos. Eu já ouvi várias vezes nesse púlpito, o reverendo Roster diz assim, eu tenho que pregar o Evangelho, é para mim, porque eu sou pecador, miserável, e eu preciso ouvir o Evangelho todos os dias. Você tem que pregar para os seus filhos, porque não tem pecador pior do que menino, né? Terrível, é para eles que você tem que pregar o Evangelho, é para eles que você tem que ler a Escritura. Portanto, a Escritura deve nos levar além das nossas necessidades percebidas, para nossas necessidades reais, que são espirituais em Cristo Jesus. Nos libertar de hábitos ruins, de hábitos que nos levam para longe de Deus. Precisamos dar valor à Escritura no sentido de que ela é importante, e quando eu sento com ela, eu estou sentando com Cristo. Quando eu leio os Evangelhos, eu estou ouvindo o próprio Senhor falar comigo. E aí o Espírito Santo faz a sua obra, nessa experiência pessoal que eu tenho com a palavra. Essa experiência que nós temos com Cristo, ela não pode ser desvinculada da Escritura. Não pode ser desvinculada da Escritura. A parte da Escritura, irmãos, nunca teríamos conhecido a graça de Deus em Cristo. A parte da Escritura, nós nunca teríamos conhecido a vontade de Deus para nós. A parte da Escritura, a nossa experiência pessoal passa a ser o teste da verdade. E ela não pode ser o teste da verdade. Somente a palavra é a única e última palavra de fé, de vida e de santidade para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Antes eu quero reafirmar 2 coisas. Nós reafirmamos a declaração de Cambridge que diz: reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo que é necessário para a nossa salvação do pecado e é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Ou que a experiência espiritual possa ser um veículo da revelação. Portanto, a experiência pessoal não pode ser de maneira nenhuma o veículo da revelação. O veículo da revelação é a palavra pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor nos dê entendimento, ó Pai, de que quão maravilhosa é, Senhor, a tua Escritura. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá graça. Nos dá sede de Ti, Senhor. E que essa sede seja manifesta através da leitura da Tua palavra. Que essa sede seja manifesta através das orações, do desejo de estar contigo, ó Pai.
Que nos cultos, ó Pai, tenhamos no coração uma santa reverência na leitura da Tua palavra. Ao ouvirmos a Tua exposição, ó Pai, que o Senhor nos dê cada dia mais corações que amam e que se submetem ao Senhor. Nós amamos a Tua palavra, Pai. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém.